Bom, nós estamos começando hoje mais um Papo de Engenharia com um novo entrevistado hoje, como sempre, todo o nosso podcast, o nosso entrevistador é sempre uma pessoa da área de engenharia ou da área tecnológica que a gente traz aqui para discutir. Hoje nós estamos com um patrocinador novo, que é a Braipe, né? Pessoal da parte de inspeção predial de gás. A Contec Engenharia, consultoria em elevadores, e devemos aí em breve entrar com outros patrocinadores para ajudar a gente a levar esse podcast muito tempo ainda pelo ano 2025 aí. É um caminho longo, mas mas nós vamos trabalhando, nós estamos cavando e nós vamos trabalhando. Bom, hoje, mais uma vez, a gente traz aqui uma pessoa, como todas as vezes, pessoa importante na área de engenharia. Hoje a gente traz alguém da escola de engenharia, da questão da engenharia do ponto de vista da sua graduação, né? Pós, mestrados e tal, essas coisas que tem na área de engenharia. Trazemos hoje o professor Carlos Canejo. Carlos Canejo, um abraço, prazer em te ter aqui. A gente pode começar, né, Luiz Barata? Luiz Barata comigo aqui, que todo mundo já conhece, né? Já está popular pra caramba no Brasil todo, pelo podcast Papo de Engenharia. Professor Carlos Canejo. Professor Carlos Canejo, a gente aqui tem um praxezinho que é leve, você não precisa se alongar muito, é você contar um pouco como você veio pela escola, veio para a engenharia e depois um pouco do seu mestrado, doutorado, o que você fez de engenharia, e até para o pessoal conhecer um pouco você. Claro, é um prazer, mas eu queria agradecer o convite, muito bom estar aqui com vocês, falando sobre engenharia, falando sobre a minha formação e falando sobre a minha profissão, na verdade, que é continuar a formação de engenheiros no Brasil, né? Eu sou engenheiro civil de formação, sou formado pela Universidade Veiga de Almeida, mas ao terminar a engenharia civil eu senti que não era exatamente o que eu queria. Dentro da área da engenharia civil tem muitas frentes de trabalho, mas eu queria trabalhar na área ambiental, né? E já comecei desde o início ali da minha formatura a buscar capacitação na área de engenharia ambiental. Ainda começando as discussões na universidade sobre o que seria sobre uma faculdade de engenharia ambiental propriamente dita, e eu entrei no mestrado da UERJ para estudar, né, ainda bem que consegui a tempo entrar numa turma muito boa de engenharia sanitária e ambiental da UERJ, né, onde eu comecei a ter um pouco mais de profundidade no assunto, né, e também, de forma paralela, comecei a fazer um MBA, uma especialização na área de gestão de empresas com ênfase em petróleo e gás, né. Nesse inteirinho eu tive uma oportunidade muito boa de ingressar na FEEMA. Então, FEEMA para trabalhar... É que nós trabalhamos lá. Eu agora descobri que nós fomos contemporâneos na FEEMA. Trabalharam juntos. Mas ele era o garoto e eu já era o senhor. Já era veterano. Eu estava começando a minha jornada lá na FEEMA. Peguei essa transição de FEEMA e INEA, fiquei mais de 10 anos lá, né, trabalhando na engenharia, né, com projetos, licenciamento ambiental, na área de saneamento como um todo. E meados de 2015 tive a oportunidade, né, passei num doutorado também na UERJ em engenharia ambiental e resolvi, né, dar uma mudança na minha carreira, sair um pouco dessa área mais técnica e entrar na área acadêmica. Foi ali que eu comecei essa minha jornada, né, fazendo doutorado, assumindo o meu primeiro curso de pós-graduação na área de planejamento e de gestão ambiental, né, e estou lá na Universidade Veiga de Almeida desde 2013 como professor, né, professor dos cursos de engenharia, engenharia civil e engenharia ambiental, dou aula na área de administração e gestão também, mais recentemente como diretor de pós-graduação, pesquisa e extensão da universidade. Então, acompanhando aí a formação dos nossos profissionais, né, desde a entrada da universidade até o momento que eles querem fazer pesquisa avançada e entrar num mestrado, né? Interessante que você passa pela FEEMA, ele passa pela FEEMA, para pegar um peso de experiência, né? Você vai tentar uma experiência, porque é garoto novo e tal, não tinha nenhum emprego, vai como primeiro emprego para a FEEMA. Hoje, Carlos, você só trabalha dando aula. Não, eu também atuo com consultoria na área de engenharia ambiental. Aí consegue você tem uma empresa de consultoria, você pode até dizer aí, não tem problema. Eu tenho uma empresa chamada Visio Consultoria em Gestão e Meio Ambiente e trabalho,
né, com projetos de licenciamento ambiental, mais especificamente na área de aterros sanitários, estações de tratamento de esgoto, né, é minha praia, né, onde eu... Você trabalha com alguns municípios, assim, fazendo alguns... Trabalho, já recentemente contribuí, né, para a elaboração do Plano Metropolitano de Gestão de Resíduos, né, muito feliz de ter podido... porque você teve uma experiência com resíduo lá na FEM-INEA. Comecei lá, né? Foi onde eu tomei o meu primeiro copinho de chorume, né? Que a gente brinca e entrei efetivamente na área de saneamento, né? Comecei lá, né? Comecei uma experiência muito boa de ser colocado na frente de remediação de vazadores. Remediação de vazadores. Que é algo Me diga uma coisa, a sua experiência dessa é de quantos anos? 10 anos, 15 anos? Você já está com... Lá no INEA 10 anos. Foi um pouquinho mais de 10 anos, acho que chegou a 12 anos entre FEEMA, INEA e Secretaria, né? Que eu passei por todas as esferas, né? E... Chegou a ser secretário ou não? Né? Não. Assessoria só do secretário? Não, cheguei a ser, né, assessor e coordenador de projetos na secretaria e no próprio INEA cheguei a ser gerente da pasta de licenciamento de atividades de saneamento. Entendi. Acompanhei todos os cargos, né? De analista, a chefe de serviço, a chefe e depois chefe, gerente. Gerente. Hoje é gerente e supervisão, não? Gerente de área, gerente de licenciamento. E né? Carlos, como é que está hoje a sua consultoria? Você acha que está avançando? O Rio de Janeiro está... O Brasil, você trabalha no Brasil todo, né? Brasil todo. Eu tenho algumas oportunidades porque eu desenvolvi uma formação muito nichada, né? Porque tantos anos atuando em licenciamento ambiental de aterros sanitários me abriu muitas frentes. Eu me tornei especialista na área e todas as minhas pesquisas acadêmicas são também nessa área. No mestrado, no doutorado, você não teve doutorado? Não. Terminei. No mestrado e doutorado foi também nessa área? Nessa área. Mestrado foi na área... Ele juntou a prática, né, em que ele tá vivendo e junto com a parte acadêmica, né? E assim, tem que olhar a oportunidade acadêmica junto com a oportunidade de mercado, né? Então, no meu doutorado eu desenvolvi uma proposta de um índice de sustentabilidade operacional de aterros sanitários, né? E, poxa, por que não criar um aplicativo a partir disso? Criamos um aplicativo derivado da minha tese de doutorado, que é um aplicativo a ser usado pelos órgãos ambientais, pelas empresas. Índice de sustentabilidade operacional de aterros sanitários. Né? E eles podem fazer a avaliação da qualidade operacional de aterro na palma da mão. Só para uma pergunta, isso é o quê? Para você verificar a vida útil do aterro, é isso? Você acompanhar? Esse é um dos critérios. Um dos critérios. São 96 indicadores que a gente avalia. Não dá tempo. Não dá tempo. Mas assim, a gente avalia em síntese, né? Aspectos técnicos locacionais daquele aterro, aspectos técnicos da implantação, aspectos técnicos operacionais. E a gente avalia aspectos econômicos e aspectos correlatos à integração socioambiental do aterro. E no Brasil você tem algumas desses trabalhos já realizados? No Rio de Janeiro? O meu foco sempre foi trabalhar no Estado. No né? Estado, você é mais forte do seu Estado. Em função dessa expertise que eu tive, os contatos que eu criei. Já prestei algumas consultorias para fora também, mas a ênfase sempre bem direcionada ao Estado do Rio de Janeiro pela expertise. Mas ele tem nós estávamos conversando em off antes de você chegar, e ele estava me dizendo que ele sai da área de engenharia, praticamente, de execução, e vai para a área acadêmica. E esse salto ele vai dar, na verdade, ele tem, por causa que tem uma coisa mais um objetivo mais nobre, não sei se é mais nobre, com um objetivo mais de realização, que é ensinar o pessoal a área de engenharia. Como é que é isso, então, professor Carlos? Eu sou uma pessoa muito idealista, né? Então, quando eu estava na FEEMA, depois do INEA, eu achei que eu ia conseguir mudar o cenário, né? Me orgulhei muito disso, né? Por um tempo. Isso é legal. Tentou. Né? Tentei, assim, tenho o maior orgulho de dizer que contribuí para encerrar mais de uma dezena de lixões no estado do Rio de Janeiro. Tenho certeza que contribui muito para licenciar muitos aterros sanitários, que a gente tem uma situação muito boa no estado do Rio de Janeiro. Não é ruim frente ao Brasil, tem uma situação muito boa. De meio ambiente não é ruim a questão ambiental no Rio de Janeiro. Não é. Mas aí chegou uma hora que eu queria ir além. Eu falei, eu tenho que capacitar essas pessoas lá, na universidade, sabe? Eu tenho que formar pessoas melhores
para que a gente tenha, né, uma base, né, possibilidade de trocar e de fazer uma mudança gradativa, plantar várias sementinhas para ver se a gente consegue ter um desenvolvimento efetivamente Mas aí sustentável. você dá aula lá na engenharia civil, é isso? Dou aula na engenharia civil e na engenharia ambiental. Ambiental. É, Mas o seu prazer é ambiental. Né? Eu acho que a gente precisa de mais profissionais nessa área, né? Que eu acho que é um pouco mais carente, né, do que a civil. Sem dúvida. E como é que está a formação desses alunos aí? Tem a procura é grande? Não é. É baixa ainda? A gente está vivendo, na verdade, uma desaceleração clara da engenharia sob a perspectiva da iniciativa privada, né, como universidade privada. A procura por cursos de engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia mecânica, engenharia elétrica caiu drasticamente nos últimos anos. O que a gente vê alavancar? Engenharia da computação, engenharia de software, tudo aquilo que tem um envolvimento. Você identifica, muito grande. a escola identifica o porquê dessas coisas, não, né? É Ou isso é uma tendência. questão de política nacional que a escola... O CREA tinha feito na época em que a gente era coordenador lá, a procura maior estava para engenharia de produção. Ela deu um salto de mais de 1000%. E Tinha aí, uma parte de logística, né? Que tinha uma parte de logística boa. assim, eu não vou dizer se é mais difícil ou mais fácil, que eu acho que isso não compete aqui. A questão toda é que a engenharia civil, a mecânica, a elétrica, ela estava num patamar de 3% sempre. E se ela caiu, isso é ruim. Caiu mais ainda. Aí caiu muito. Mas então, você sabe, eu estava conversando, bom, não vou ficar repetindo isso toda hora, mas essa preocupação é nossa, essa preocupação é do sistema Confecre, essa preocupação é do sistema do Confia, essa coisa da pouco interesse que os garotos do fundamental e do médio têm em buscar a área tecnológica, nem engenharia, eu estou falando da área tecnológica, é uma coisa que tem que ter uma política pública que abençoa isso, né, professor? Sem dúvida nenhuma. O pessoal tem medo do cálculo, né? Cálculo integral, diferencial. Não, isso vira um freio de mão para o Brasil absurdo lá na frente. É, porque a evasão da escola pública é 60%. Da pública. Na privada é incrível, também deve estar por volta disso. O garoto vai lá, faz cálculo 1 é reprovado, faz cálculo 2 é reprovado, ele sai da escola. Desiste. Desiste, vou fazer enfermagem. Desculpa. Acaba mudando, não tem jeito, né? Porque realmente a engenharia, ela carrega consigo, né, uma necessidade de formação de um pensamento crítico, matemático, lógico, e obviamente de fato não é para qualquer um, né? É necessário ter um filtro. Né? Também, por sua vez, a gente precisa continuar formando engenheiro. Então, assim, as universidades particulares acabam criando estratégias, né? Cria lá cálculo de uma variável, cálculo de duas variáveis, faz uma mescla daqueles cálculos integrais e diferenciais que aprendemos enquanto engenheiros há 10, 15 anos atrás, para tornar isso talvez um pouco mais simples para o aluno, integrando outras coisas. Tem algumas escolas, né, que aumentam a engenharia, aumenta para 5, 6 anos, para poder dar uma equalizada, porque o garoto vem tão ruim do ensino fundamental e do médio que ele não consegue acompanhar. Para não perder esse aluno, você tenta de alguma maneira dar uma equalizada nele para ele tentar passar para ser de 5 anos e meio, 6 mas anos. esse é um problema já de décadas já. Esse é um problema do cálculo. Cálculo e física, né? Mas vamos colocar cálculo. É aonde aplicar. Então, quando você entra no cálculo 1, 2, 3 e 4, é uma situação em que o professor, que é matemático, ele passa, né? E você tem que decorar qual é a fórmula e executar. Depois, quando tiver alguma pergunta. E aí o aluno ele não consegue saber o seguinte, aonde que eu aplico isso? Quando você consegue enxergar a aplicação de uma integral, de uma derivada, de o que for, você começa a gostar. E isso realmente... mas é isso que eles estão procurando. Mas isso aí é de longa data. Eu fiz o Cefet ali do lado ali de vocês e eu passei por isso. Cálculo 1, 2, 3 com decoreba. Quando chegou no 4, eu falei, caramba, para que tudo isso? Aí a professora parou. Vocês não sabem? Aí ninguém sabia. Essa mola, aí fez um exemplo lá de mola, de um poste para o outro. Aí você começa a enxergar a engenharia ali. Então, talvez seja isso que precisa, talvez é isso que a escola está tentando integrar o aluno à vida dele. Prática, a vida prática dele. Porque não tem. Lá na Universidade Veiga de Almeida, a gente tem primeiro um programa de nivelamento.
todo aluno ingressante de primeiro período, ele tem, de forma gratuita, né, aulas recorrentes de nivelamento de matemática. Tem até de português, se precisar. Então, a gente oferta isso como... Eu acho que precisa. Eu também acho, eu defendo que precisa. Como um benefício para o aluno. Assim, olha, eu não me lembro muito bem como é que calcula a área, volume, não sei muito bem como é que faz uma projeção aí de fluxo de caixa, qualquer coisa. Ele tem aulas de matemática para dar esse Você sabe que eu vou te dar uma história. Hoje eu fui comprar um negócio... Quadro. Quadro não, negócio de parede... espelho e tomada e aí o cara perguntou para mim se era quadrada ou retangular. Eu falei, caramba, cara, né? Quando o cara faz essa pergunta para você remete lá na tua... eu falei, pergunta de geometria. Te remete lá na geometria quadrado. Se o cara não souber o que é quadrado e o que é retângulo, é uma dificuldade, pô. Mas diga, professor. Não, e a estratégia é essa, exatamente como vocês colocaram, é tentar cativar esse aluno de primeiro período, mostrando para ele, olha, você tem uma dificuldade em matemática? Não desiste não. Tem aula de nivelamento. Vem aqui que a gente vai te apoiar a lembrar desses conceitos. Ou se você ainda não viu, vai aprender agora. Mas eu acho que isso é a escola do futuro, né, não? Tem que ser assim, mas vai além disso, sabe? Porque a gente tem que pensar também nesse primeiro período, nos 2 primeiros períodos, quando o aluno está ingressando, ele precisa pegar esse conhecimento e, de fato, como é que ele vai aplicar isso na vida? E a gente tem disciplinas que são disciplinas de criatividade, inovação, experiência, que ele vai mesclar um pouco dessas ideias que a gente está começando a trazer ali para ele. Né? O que é cálculo de uma variável? E a gente traz isso de forma aplicada. E a gente traz também, uma coisa que é bem interessante, são os projetos integradores, que vai pegar um pouco de cada conhecimento desse e juntar num projeto para o aluno aplicar. Então, assim, os 2 primeiros anos da engenharia, pelo menos na Universidade Veiga de Almeida, tem sido assim, né? De forma que a gente consiga reter esse aluno... Uma reeducação da pessoa que está entrando na universidade. Para fazer com que ele entenda o que ele vai trabalhar efetivamente na engenharia lá na frente. Mas você vai isso de encontro ao MEC ou não? Não, isso tudo... O MEC ele tem uma plataforma que você tem que ser seguido. Tem. E aí você acaba seguindo, isso na minha visão... Não tem que mudar isso lá no MEC? O MEC ele acaba exigindo uma carga horária assim, do curso, engessada, né, que precisa ser cumprida, uma carga horária mínima, e eixos de desenvolvimento. E a gente se apoia nesses eixos. Então tá direitinho ali, a universidade se preocupa bastante com o regulatório. Criar esse caminho para que o aluno consiga ter essa experiência na formação. E na Veiga de Almeida tem vários professores bons, né? Quase todos. O Rafael Mota. Quase todos. Rafael Mota. Professor Sarkis Eu conheci o professor Chicané. Você não conheceu? Eu fui lá. O professor Chicané era o diretor da Escola de Engenharia. Isso já tem alguns anos. Mas eu queria uma coisa interessante. O professor Sarkis foi meu professor. Eu aprendi com ele. Não, o Sarkis é muito amigo. Né? E o Rafael, então. O Rafael já há alguns anos. Parceiro, alguns anos, né? Que a gente tem uma parceira. E eu queria que você, como você é professor, eu acho que você é formulador de educação. E eu acho que é uma pessoa interessante. Como é que a gente resolve, o professor Carlos, no fundamental e no médio, para tentar facilitar a vida na engenharia, para tentar facilitar que esse garoto seja capturado? Eu acho até que é capturado, entendeu? Você sempre fala isso, né? Capturado. A gente tem que trabalhar... como é que a gente pega esse moleque esse garoto, lá na escola, lá no fundamental, para a gente ver se a gente canaliza ele, que ele é um cara bom em matemática, e era assim, na minha época de garoto, era assim, ou era engenheiro, ou era advogado, ou era médico. O garoto é bom de matemática, bota ele para engenharia, para fazer engenheiro. Aí era assim. Então, como é que a gente faz? A gente precisa ter uma política pública de educação. As gerações mudaram, né? Essas gerações atuais pensam de maneira diferente, agem de maneira diferente. Existe um perfil pós-pandemia, existe um perfil veio depois dos celulares, são ótimos, mas mudaram os nossos filhos e com certeza essas gerações que vão vir muito mais viciadas e dependentes. Então, assim, não dá para achar que a gente vai ensinar matemática da mesma maneira que se ensinava há 15 anos atrás. Não dá para achar que vai ensinar cálculo ou nem engenharia então, da mesma maneira. Então você acha que lá no fundamental também tem que ter uma alteração? Tem que ter um encaminhamento mais para a área tecnológica, né? Muito análogo ao que as escolas americanas fazem efetivamente, né? No ensino médio, você obviamente tem que aprender o básico, o mínimo de cada uma das áreas, mas você tem uma carga horária muito mais dedicada para aquela área que você escolhe, para aquela área tecnológica, né? Então, nesse caso tecnológico, mas tem alguns
alguns que têm mais inclinação para a área humana, para a área das artes, para a área da biologia. Então é essa separação de carga horária mais dedicada, que a gente continua no mesmo modelo engessado. As nossas escolas querem investir numa quantidade gigantesca de carga horária de matemática, dando uma matemática extremamente difícil para o aluno que não tem nenhuma habilidade. Já no médio ele cria um fantasma de que a matemática é o terror e aí ele não vai para a engenharia, para a área tecnológica, né? Mas aí essa distribuição de carga horária é uma exigência do MEC, né? Então isso é uma questão, sim, de política pública que precisa ser revista, né? Talvez estruturar melhor esse ensino médio, talvez estruturar melhor esse ensino básico, já mirando mais nas competências, nas formações dos alunos. Professor, meu amigo Barata, tem coisas que dão certo. No Ceará dá certo. Analfabetismo no Ceará é coisa de 15%, 12%. Sim. O Ceará tem, agora mesmo, o ITA está criando uma escola de escola, ITA, né? Estudo tecnológico da aeronáutica, criando lá no Ceará, exatamente porque tem essa rapaziada, essa garotada na área tecnológica boa. Quer dizer, tem alguns investimentos bons. Mas no país todo nós não conseguimos traduzir isso. E você sabe que isso é por causa da educação no Ceará ser uma política de governo. Sim. Então os governos vão se sucedendo, vão passando e eles vão... Estão vendo a diferença no investimento na formação de bons alunos, né? Sem dúvida nenhuma. É o que a gente tem que se inspirar mesmo, né? É ter um modelo de política que perpetue o mandato, né? E perpetue as boas práticas, na verdade, né? Não é ficar só no discurso político, mas também no discurso de formação, que eu acho que é o mais importante, né? Infelizmente, a gente vive uma dificuldade muito grande. Nossas escolas, de uma maneira geral, precisam estar um pouco mais antenadas a essa formação acadêmica e profissional. E a gente sente muito isso na entrada da universidade. Muitas vezes, a gente recebendo os novos alunos, pergunta: gente, vocês sabem o que faz um engenheiro? Muitas vezes eles não têm uma visão do todo, né? Alguns ainda têm uma visão muito operacional da engenharia. Mais da civil, Exatamente. Mas quando eles começam a entender que eles vão trabalhar numa outra esfera, mais direcionada à gestão, sabe, orientando equipes, né, fazendo com que liderança eles começam a enxergar uma outra profissão. É óbvio, tem alguns que têm uma vocação mais ali, eu quero ser calculista, então isso faz parte. Isso, né? Isso aí é a pessoa que já vai direcionar para um estudo específico. Né? Sim, mas outra coisa, o CREA hoje tem 110 mil profissionais registrados no Rio de Janeiro. Eu acho baixo, mas o CAL está com 26 mil, né? A arquitetura, e o técnico falou quanto? 100 e tantos mil. O técnico está 110, 120 110 mil, 130 mil. Assim, tem mais técnico do que engenheiro aqui no Rio de Janeiro. Essa questão de trabalho, quando você vê teu pai, tua mãe, teu tio, que são engenheiros, desempregados, isso também não influencia na escolha dele não querer ser engenheiro ou técnico? Deve ser isso, porque o médico, engraçado, o pai médico forma filho médico. O pai advogado forma filho advogado. O pai engenheiro, na grande maioria das vezes, não forma filho engenheiro. A gente vive isso. Então, assim, a cada período é sazonal. Você está na alta da engenharia, você ganha dinheiro, e chega no período você não tem consultoria, mas está dando aula, então você começa a viver. E os teus filhos enxergam isso, observam isso. Mas para dar aula precisa ter aluno, né? Então, tô falando, mas ele vai ter sempre aluno, mas não quanto antigamente era 60, 70, 80 alunos. A turma, né? A turma grande. Hoje você vê uma turma muito reduzida. Sim. Então, essa falta de políticas públicas, até do governo do estado, acaba afastando também a vontade daquele aluno que é bom de matemática, mas ele fala, não vou seguir não, porque não tem trabalho ou algo parecido, né? A engenharia civil, em especial, ela é muito orientada pelo desenvolvimento do país, né? Pelo desenvolvimento da economia. Aqueceu, vamos construir, vira uma demanda louca atrás de engenheiro. Isso aí. Quando a gente vê um esfriamento, né? A gente também vê um esfriamento da procura, né? De fato, isso é verdade, né? A engenharia ela acaba esbarrando nessa problemática. A engenharia civil, né? Bastante. Engenharia elétrica um pouco menos, né? Mas a engenharia civil acho que é um marco muito importante para a gente avaliar isso, né?
Mas eu tento olhar também, talvez pela perspectiva de uma parte da engenharia civil que não foi totalmente explorada ainda. Existe uma carência muito grande que é a área de saneamento. Isso, Né? muito. A área de saneamento, ela é fundamental para o desenvolvimento de um país. E a gente está vendo ainda, né, uma dificuldade de formação e preparo desse Eu acho que profissional. talvez tenha que ter até uma graduação na área de saneamento, entendeu? A engenharia civil, buscar ela alguma abarca. coisa. Mas dá, porque a engenharia civil dá um. Mas ela faz tangencia, mas acho que não faz de profundidade. Eu acho que saneamento devia ter mais profundidade mas na tem graduação. pós-graduação, não tem? Tem muita tem, pós-graduação. Então ambiental. eu acho que. Eu acho que já basta. Eu vivo debatendo essa questão da educação, porque eu acho que várias pessoas dizem que é a saída, não sou eu. E eu vivo dizendo que, de fato, essas questões de segurança pública, de saúde e tal, passa saneamento. Claro. Eu tinha um professor, chama professor Fausto Guimarães, não sei se ele é médico, e que ele falava para mim assim, que 70%, 80% das doenças são de veiculação hídrica. Sim. São de veiculação hídrica. Quer dizer, você adquire as doenças, nem sabe, campeão. Por que você está com problema no rim? Porque você teve alguma coisa que você pegou através de um líquido que você bebeu, alguma coisa, a praia que você foi, o banho que você tomou. Mas ele falava isso, por exemplo, eu sou Fausto Guimarães, que foi na primeira. O litoral paulista agora, acho que foi em Santos, não foi? Que teve aquele problema de saúde. Que tinha mais de 2, 3 mil pessoas. Teve no Na Réveillon. conta Foi no Réveillon, na praia, né? Porque pega, você nem sabe. O professor, Não, você o professor, mergulha, professor Fausto Guimarães era um médico que foi na primeira reunião mundial de meio ambiente, lá em Estocolmo, em 72. Aí ele falou para mim assim, Marco Antônio, se preocupa não, porque médico nenhum bota que o cara morreu por bactéria esquistossomose, uma coisa. O cara não bota isso, entendeu? Aí morreu de... Entendeu? Ninguém morre por causa de bactérias, essessas coisas. Não coloca no como é que chama? No atestado de óbito, né? E, no entanto, você desenvolve doença em cima disso. Aí eu queria te perguntar, e eu fico falando de coisa que acabo esquecendo a pergunta que eu ia fazer, mas de qualquer maneira, assim, Da área sanitária, né? Ou não? é da sanitária. Eu queria saber o seguinte, como é que a gente, que o curso de engenharia é caro, caríssimo, Cara, eu ia falar caro. caríssimo. O curso de engenharia é caro, tanto o público também é caro, porque você tem que fazer investimento, caro. O curso é caro, toma tempo, quase. E na universidade pública você perde até o dia todo, Claro. a privada, algumas delas também. Então, como é que a gente faz para captar esses meninos para a escola de engenharia? Como é que a gente Boa faz? pergunta. Como é? Aquele- Eu, Aquele garoto que vem de uma família que não é. Que financeiramente ele não tem como pagar esses estudos, né? E a gente tá falando da Veiga, da Estácio, da PUC, que são o Nova Iguaçu, o NIG, o NIG. que tem também lá engenharia lá civil. Hoje eu né? vi da Civil, Souza Marques. mecânica. Souza Marques. Que não é barato. Não É muito mais barato do que medicina. Medicina foi levantar os valores, eu achei muito alto. Assim, algo de 12, 13 mil. A engenharia ainda não chegou nesse patamar, graças a Deus. Mas eu fiz as contas lá com a vizinha que queria ser médica e ela passou por uma faculdade particular. Eu fiz as contas para ela se pagar aquele curso, 7 anos de 15 anos, para ela ter o dinheiro que ela investiu nela, ou o ter um pai retorno. investiu para ter o retorno, depois de 15 anos trabalhando. Eu acho que isso tem que mudar. Esse de fato é um desafio muito grande, né? Assim, porque se a gente pensa numa instituição privada, a gente tem que pensar em viabilidade econômica de negócio. Sim, Não não tem tem como. outro jeito. Não tem outro jeito. Né? Então, não é meramente o professor, né, que vai... Não é o custo apenas do professor. Tem toda uma hierarquia de custos dependente disso. Né? Então, de fato, não é fácil conseguir manter um valor baixo, tendo um corpo docente altamente qualificado, né, tendo também, né, infraestrutura, laboratórios, então, essas isso. coisas todas que tem que sustentar. Caríssimo, O MEC obriga que tem essas coisas. Para o curso existir, ele tem que ter, né? Então E tem existe que ter realmente- nota, aquela nota 4, 5, senão senão não é pode referência. não pode nem vender o curso, né? Tá. Então existe realmente uma dificuldade muito com isso, alto muito alto. É muito alto.
E esses investimentos, eles nascem com uma projeção de uma entrada X de alunos, né? E o mercado ele é muito dinâmico, foi como eu comentei há pouco, né? A gente está vendo uma queda muito grande na procura pelos cursos de engenharia, salvo engenharia da comunicação, engenharia da computação, engenharia de software. Os demais cursos estão enfrentando dificuldades, né? Então acaba realmente ficando muito caro, né? E é compreensível isso. Mas tem várias formas de financiamento público também, né? Então o FIES é uma estrutura que funciona bem, muito bem. Muito bem, a gente pessoal consegue fala, perceber isso. Com todos os defeitos que o FIES pode ter, o FIES dá uma alavancagem muito boa. Ela ajuda. Ajuda muito bem. Os alunos entram e continuam subsidiados pelo FIES. E óbvio, o aluno lá dentro, já com a gente, eu acho que o mínimo que nós, quanto professores, temos que ter é respeito por esse aluno e compromisso em levar o melhor ensino possível para que esse aluno possa fazer a diferença na vida dele, na vida da família dele. Tem uma qualificação, que é uma outra coisa que eu vou Exatamente. perguntar depois a você. Exatamente. Como é que está a qualificação desse engenheiro formado por aí, junto com essa coisa do EAD? Isso é um ponto que a gente tem que parar para pensar mesmo. A universidade que está lá em Maricá, acho que é de Vassouras, a prefeitura banca, né, todos os alunos. Isso. Isso, sei lá, aqui no Rio poderia ser mais ou menos Mas lá na parecido. faculdade de engenharia? Tudo, né? Acho que Não medicina só, também, não tudo. só lá em Maricá, né? Para quem mora em Maricá. Porque mora em Maricá. Aí Tem eles outras bancam. prefeituras fazendo isso também na região dos lagos, né? Isso é muito importante, né? Uma forma que a prefeitura está tendo de levar, né, formação a essas pessoas. E é claro que as universidades particulares têm todo o interesse em formar essas parcerias, fechar esses convênios, porque é um aluno fixo, perene, com recebimento, né, certinho oriundo da todo prefeitura. mês, Mesmo que o ticket médio abaixe bastante, pelo menos é a certeza de recebimento, e aí consegue-se E planejar. manutenção do professor, do quadro docente, né? todo lá. Exatamente. Isso, de fato, é uma excelente estratégia que tem que ser vista. Eu gosto de política essencialista. Eu gosto. Eu acho que é interessante. Ainda mais na área da educação. Eu sou um defensor incrível. Que são coisas periódicas, que não são para frente, para sempre. Mas isso eu acho. Pé de meia. Eu acho que qualquer política que venha de alguma maneira ajudar na educação, eu acho que é perfeito. Eu acho que essas coisas da prefeitura, do governo federal, do governo estadual e do governo municipal são necessárias. Cedo ou tarde a prefeitura do Rio vai ter dificuldade de contratar um engenheiro com a especialidade tal. E a parceria com as universidades ela é estratégica para isso, né? É um colega, né, atuante na prefeitura, né, ficou quase 8 meses para conseguir contratar um engenheiro geotécnico que tivesse, de fato, experiência em construção de arrimos. Teve muita E dificuldade. não é fácil, morro de arrimo em morro, né? Muro de arrimo em morro. Muita dificuldade de contratar profissional. Não tinha esse profissional no mercado Aí você sabe, disponível. eu gosto de cortar, mas depois você volta, a gente vai e volta. Assim, o Alan é um engenheiro civil que teve aqui da área de pavimentação. Aí eu estava vendo curso de pavimentação. Eu falei, será que o pessoal tá ouvindo o papo de engenharia? Que o Alan fortaleceu essa tese aqui, olha, precisa de engenheiro que faça engenharia de pavimentação, porque tem várias estradas que precisam ser pavimentadas. E não tem formação, não tem E funcionário. não tem pessoal dessa... Eu acho que falta mais comunicação. Tu acha que também tem o sistema Confecreia, né? O sistema Confecreia, ele gera alguma coisa, mas eu acho que cada estado tem o seu fortalecimento. Sua característica, né? E aí o estado poderia falar, nós estamos precisando de engenheiro de pavimentação, de meio ambiente, engenheiro mecânico, o que fosse, para incentivar aquele que está entrando. Mas e aí se o cara entra cego, eu tenho vários amigos engenheiros que estão parados. Se eu fosse presidente do CREA, o que eu faria? Estou lançando a minha candidatura. Assim, eu faria assim, eu iria aos secretários de ciência e tecnologia e tentaria ajudar nesse sentido de formação. Como é que qual é que o sistema ajuda a formar engenheiro? O que é que a prefeitura precisa de informação? Porque o CREA tem a possibilidade de estar perto desses profissionais e perto das escolas e pode ajudar.
É mais um elo, sim. Eu acho que mas o elo principal são as faculdades. Mas quem ajuda as universidades. escolas? Quem ajuda as prefeituras? Tem que ser o CREA, tem que fomentar isso. Tem que fazer As essa universidades ligação. formam para atender uma demanda de mercado. É. Então tem que se aproximar da indústria. Isso. Tem que ir lá na de Firjan, novo, de novo. Isso. Firjan, mas conversar com eles. Quais são as perspectivas da indústria no estado do isso Rio de aí. O que Janeiro? que a indústria precisa? Quais são as Exatamente. engenharias que a Não, indústria precisa para a se gente preparar. poder fazer investimento dentro? E vai no governo. Você Exato, precisa do que? exatamente, mas a Precisa Secretaria de Ciência, Tecnologia e da Educação, como é que a gente faz? Eu estou te falando, tem um garoto aí, eu estava conversando com o professor, tem um garoto que ganhou uma medalha nas Olimpíadas de Matemática. Eu te mandei, não? Não, te mandei. mandou. Matemática carioca, tem uma Olimpíada de Matemática. Eu fui lá na escola. Sabia que menino é esse? Porque ou a escola é boa pra cacete, ou os professores são bons pra cacete, ou o moleque é muito bom, tem o DNA dele na matemática. Ou é o conjunto dessas três coisas. Ou os pais deles são da área e ajudam. Na Vila Incentivaram, da né? Penha, Incentivaram. o companheiro barato, na Vila da Penha, na Largo do Bicão e tal, essas coisas. Quer dizer, o menino é um menino fora da curva. Fora, A gente precisa tratar esse menino com mais qualidade, para ele ir depois para a UVA, para fazer engenharia, porque ele é um bom em matemática, em tese. Né? Não, e a gente quer. Claro. A gente quer esses talentos, assim, porque é muito importante pra gente. Porque, assim, dentro da universidade, a gente tem várias formas de desenvolver esse aluno. Ele tem interesse na área de matemática, vamos aproveitar esse interesse, vamos fazer um projeto na área de matemática, vamos fazer um projeto de iniciação científica. Você gosta de engenharia, gosta de pavimentação, vamos estudar um determinado piso permeável, vamos fazer uma iniciação científica, a universidade tem. Perfeito. A Universidade Veiga de Almeida tem iniciação científica. Então o aluno ele já começa a vir, é assim que se aplica, é assim que eu aprendo Aí, conhecimento é o que científico. você falou, desperta nele o interesse em fazer engenharia, porque é muita verdade disso. Porque aquele negócio de integral, derivada, primeira, segunda, terceira, depois integral, primeira, segunda, decora aquela rapaziada toda, vai pra lá, o professor te pega, é duro na queda. Tem gente que não aguenta, não Se aguenta. você não bota outras disciplinas um pouco mais mundanas, né, e Isso. contemporâneas, para que ele possa mesclar esse conhecimento que é E necessário. despertar nele o interesse. Para que eu vou usar essa derivada, essa integral aqui? Peraí, mas se a gente fizer um projeto assim, uma projeção assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, você vai usar isso. Você sabe, eu sou da escola, eu sou da Gama Filho, eu fui formado na Gama Filho. A Gama Filho talvez tenha sido a maior, junto com a PUC na época, uma das maiores escolas. Eles acabaram com a Gama Filho. Exatamente porque um mundo de escola daquilo, agora foi tudo ao chão, um mundo de escola daquele, e tinha uma tradição grande na área de engenharia, na área de medicina, tinha uma tradição, na área de advocacia, tinha uma área. E destruíram. Então, na verdade, eu acho que é isso. Como dizia o professor Daci Ribeiro, a questão da destruição da engenharia, da destruição da educação não é aleatória, é um projeto. É um projeto de destruição da educação. Ele falava, e eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa nesse sentido, procurar, se a gente não pode, o CREA, o COFEA tem que procurar a Firjan, o Sinduscom, a ADEME, esse pessoal, a Braipe, esse pessoal de GNV, esse pessoal que de alguma maneira contrata engenheiro para poder abrir cada vez mais esse mercado e levar para as pessoas, olha, você pode entrar na questão de inspeção predial de gás, você pode chefiar a turma. Na questão do gás do GNV, você pode na Petrobras, você pode ir lá. Eu acho que é isso. Seria interessante até pensar, né? Um seminário integrando todos esses atores, falando um Boa, pouco sobre as professor. suas dificuldades, né? Pega diversos elos da indústria. Você é do Quais são CREA, as ele é coisas do que- CREA, pode até. Pode pensar em alguma coisa. E o CREA é um grande intermediador nesse ponto, né? E a universidade também. A universidade ela está olhando para o futuro. Ela quer saber qual é o profissional que ela vai formar daqui a 5 anos. Então, assim, talvez a profissão do futuro ainda não exista. A gente não sabe, mas a gente tem que estar antenado no mercado. E a gente só vai conseguir estar antenado no mercado perto da indústria, sabendo o que a indústria está produzindo, quais são os novos processos, quais são as demandas, né? O engenheiro civil, hoje em dia, ele não tem que saber só o AutoCAD. Ele já tem que sair da faculdade tendo um olhar claro sobre o que é o BIM como um todo, tem que saber mexer naquilo todo. Hoje em dia já mudou, a Tem dinâmica muita é muito informação rápida. hoje em dia para você estar aí na frente. Você vai- AutoCAD você- era
era uma coisa assim, necessária, Só, né? só para arquiteto ou só para desenhista? Não, na mecânica tinha muito AutoCAD. Tem muito AutoCAD. Tem Continua. muito. Não, eu tô falando, mas eu peguei prancheta, desenho, nanquim e tal. Aí você passa pro AutoCAD. Hoje em dia, Você sabe o que é? vários softwares que você precisa sabe saber. como é que é o nome associados, da né? UVA, a escola técnica, que tem engenharia? Cefet? Cefet. O Não, Cefet tem fazia o Cefet. seguinte, sabe o que uma vez eu me meto nessas coisas que eu gosto disso. E aí o Cefet faz o seguinte, ia lá na Mangueira, naquelas escolas da Mangueira, identificava o aluno bom. O Cefet? O Cefet fazia isso, eu não sei se continua fazendo. O professor que estava lá que me confidenciou isso. Pegava aqueles garotos e trazia para a escola para fazer curso técnico. Não, Fazer curso técnico. Não é nem engenheiro para ser engenheiro, fazer curso técnico. Mas ali tinha. Pra Lá tem despertar 1º nele. de maio, que é a escola técnica, tem a escola técnica do Cefet, tem Não, o mas tem Ferreira outra, tem Viana. várias escolas públicas. Ali é um grupo de escolas e É. faculdades muito Não, grandes, boas. escolas públicas. Tem Estácio que comprou Agora o prédio lá Estácio, da Golden Cross. Hoje praticamente, o Vale do Silício está lá na Tijuca, lá ali no Maracanã, né? O Vale do Silício Carioca. É uma boa analogia. Uma boa analogia, o Uma Vale do boa Silício analogia. Carioca. Tem 3 ou 4. Eu tenho uma discussão A sobre... UERJ ali próximo, então é. assim, tem tudo para despontar. Mas a escola, mas pessoal o resolve. Cefet fazia isso. Ia nas escolas públicas de média, identificava alunos e trazia para fazer, sem concurso. Trazia para fazer. Não, mas isso deve ser muito antigo. Não, isso deve ter uns 40 anos. Não faça assim comigo. Deve ter pelo menos uns 10 anos, 15 anos. Não faça assim comigo, que vou ser muito ingrato. Não faça assim que eu estou vendo. Então, na verdade, a gente vai fazer, vai dando tiro, porque na verdade, é isso que eu tava, você não sabe o caminho. Mas se a gente sabe onde quer chegar, aquela história antiga, né? Se a gente sabe onde quer chegar, a gente acha o caminho, né? Qualquer caminho E serve. outra coisa também que a gente estava discutindo até com a Professora do Unig? da Unig foi teste vocacional. Ah, não, quem falou isso foi o do CAL, o Sidney Menezes. Sidney, que antigamente tinha, hoje em dia a gente não vê mais os testes, né? Então, vários amigos meus que entraram na engenharia e no decorrer do 6º, 7º período, eu não quero isso não. Quero ser advogado, quero ser médico. Isso atrapalha um pouco. São anos de vida dedicados a uma área que caminhada, você né? não vai cumprir efetivamente, né? É uma pena, atrapalha sim. Mas né? você sabe, o professor, eu fico falando muito que eu gosto dessa matéria, viu, professor? Fica à O vontade. professor, dessa discussão, o professor Escavada lá da PUC, falecido professor, nós vamos trazer outro professor da PUC aqui, e ele me contava o seguinte, que eu falava assim, mas professor, o engenheiro sai e vai trabalhar no Citibank? Isso não é perda de qualidade? Eu falo, não, senhor. Isso é nova engenharia que o cara está buscando, porque os grandes bancos acham que esse pessoal do IME, que o IME forma, vão para esses pessoal, vão para esses bancos. O Banco de Boston, o Citibank e tal. A engenharia porque abraça muita aí eu falava, mas não é perda de qualidade? Ele falou, não, senhor, essa é a nova perspectiva da engenharia, o que você está falando. A engenharia, o curso hoje de engenharia, ele tem um objetivo claro, obviamente, de formar um profissional, né, um pouco mais generalista, com carreira também associada ali a funções de gestão, que a gente sabe que é um caminho natural. E aquele profissional que quer se especializar em cálculo estrutural, aquele profissional que quer se especializar em saneamento, vai fazer uma pós-graduação lato sensu, específica sobre aquele tema, e aí vai conseguir vender efetivamente o serviço que ele quer, né? Mas o engenheiro, na visão hoje das universidades, em especial privadas, né, que vai ser formado na engenharia civil, ele é um engenheiro um pouco mais generalista mesmo. Verdade. Né? Um pouco mais amplo, ele tem um leque de atuações. Chama de holístico, né? A visão holística. Exatamente. Ele vai ter uma formação, né, uma linha, né, na área de obras, uma linha na área de estruturas, uma linha na área de transporte, uma linha na área de geotecnia, e ele vai conhecer um pouco de tudo e dali ele vai escolher qual caminho eu quero seguir na minha carreira, na minha profissão. Show de bola. E Agora como é que a eu te gente perguntar o conversa seguinte, sobre... Lá não pode perguntar, que senão eu pergunto muito. consultoria, como é que está o mercado hoje? O aluno que fez uma pós, ele consegue se tornar um consultor? Para ser um empreendedor. Empreendedor, boa. Isso. Então, eu acho que consegue, mas ele tem que descobrir um nicho para atacar.
Né? Não é assim, eu fiz a formação em engenharia de segurança do trabalho. Fica em casa, a coisa aparece lá. Não, ele tem que criar uma rede, tem que ter um nicho para atacar, tem que ter uma formação, tem que ter um Tem que diferencial. ter um início. Foi no INEF. Então, hoje o consultor, ele poderia atacar aonde? Ah, tem, assim, Aqui no Rio de Janeiro. na área que eu atuo, né, eu vejo uma fragilidade muito grande, né, em profissionais para atuar com sistemas de gestão integrado, saneamento, com toda certeza. E na área de saneamento tem várias especificidades. A parte de dimensionamento de sistemas de esgoto, rede de água pluvial, complicadíssimo. Pluvial e a rede de abastecimento. Sistemas de tratamento, por exemplo, de chorume. É complicadíssimo. Não tem profissional habilitado. Poucos são os capazes de muita coisa, dimensionar, né? E não é só dimensionar, às vezes escrever um projeto, ter esse conhecimento. Eu ia te falar sobre isso. Eu acho e aterro sanitário também, dificílimo, remediação de vazadouro. E nesses problemas todos... remediação de terrenos. Também outro como é que aquele profissional pode precificar o trabalho dele? Tem várias formas, né? Eu, particularmente, uso... Né, como base, até porque eu sou perito judicial também. Eu atuo. Então é igual barato. Eu atuo bastante. Mas já trabalha há quanto tempo na perícia? Na perícia, saindo da engenharia, eu já atuava em parceria com um perito. Né? Foi ele que me deu a formação, eu apoiava ele. E depois, né, depois de muitos anos, foram mais de 10 anos apoiando ele em perícias, aí eu fiz o meu cadastro e comecei a atuar também como perito, como assistente. Você está falando do salário que você está... Como é que o o cara avalia o trabalho dele? Avalia, precifica. Para as perícias, de uma maneira geral, bebo na fonte da proposta de honorários do IBAP, né, e faço, obviamente, uma avaliação. Mas avalia pelo grau de... ponto de partida. Pelo grau de importância do trabalho. Na verdade, é bom senso. Grau de dificuldade. Quando eu dou um curso, né, de perícia, hoje, pelo IBAP, a hora técnica do engenheiro está R$ 950 a hora. Nem médico muito conceituado está cobrando isso. Aí você parte do bom senso. Não, do bom senso de você reduzir, em vez de ser 900, eu estou brincando aqui, R$300, porque você tem que multiplicar pela hora de trabalho. Claro, é o taxímetro. 25 horas, 30 horas, o que for. Mas eu acho que aí vai da experiência. Você sabe que o nosso amigo, o professor Carlos Canejo, tem só 41 anos. Claro, é muito novo, um garoto. É uma criança ainda, né? A minha filha vai fazer 40. Minha filha faz 40 anos mês que vem, agora. A Natália faz 40 anos dia 14. Eu já estou aguentando a idade dela. Esse professor de 40 anos que é o professor que dá o toque para o aluno ter, porque o cara de cabelo branco é muito respeitoso. Ele leva um respeito muito grande e cria anteparos entre o aluno e o professor. Esse professor de cabelo preto, garoto novo, cheio de energia, cria maior empatia, que ele chama a palavra, né? Empatia entre o aluno e o professor. É que você fala muito sobre isso. Eu falo muito sobre o Carlos, ele além de ser professor, é educador, mas ele vive aqui fora. É claro. Ele trabalha, ele vive tudo que de bom e de ruim acontece aqui fora. Então ele leva isso para a sala de aula e transforma isso numa experiência em que o aluno precisa. É aí que eu ganho os alunos. Ganho os alunos. De escutar. É porque o cara fala, o aluno gosta assim, por isso que eu vou falar, o aluno gosta de saber onde o professor trabalha. Porque eu quero falar sobre EAD, para você que você tem uma opinião boa sobre EAD. Cuidado para a gente não passar o tempo e perder. Né? Essa necessidade do professor de ter a gente tem uma discussão na escola de engenharia pública do professor ter dificuldade em se relacionar com o aluno por causa da baixa qualificação que tem o aluno, da baixa qualidade intelectual que o aluno veio do ensino médio. No professor da universidade pública para privada, ele tem que se dedicar para capturar aquele aluno, trazer aquele aluno. Na universidade pública já é diferente. Já é diferente. Se o aluno não acompanhou, tem uma palavra que é tradicional que diz isso, né? Foda-se. Entendeu? Aí deixa a palavra. Você sabe que uma das coisas que eu faço com os meus alunos em todas as disciplinas que eu leciono também a disciplina de perícia lá na Universidade Veiga de Almeida, e assim, eu dedico pelo menos
1/3 da carga horária para contar estudos práticos, né? E um dos estudos que eu faço, Barata, é esse. Vamos precificar aqui o serviço de vocês. Vamos pensar aqui quantas horas você vai levar para elaborar um relatório com esse nível de detalhamento. Boto eles para pensarem. Aí você vê que muitos ainda estão imaturos. Eles acham que vão resolver aquilo muito fácil. Outros acham que vão pegar o chat GPT, vão resolver em 5 minutos. Outros acham que vão levar 6 meses para fazer aquilo. E é muito interessante ter essa sensibilidade. Eu acho que essa é a diferença do consultor, do perito profissional. Ele sabe exatamente quanto tempo ele vai gastar e consegue precificar de maneira certa, né? E na perícia é muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente vê aquela preocupação, vou estimar meus honorários com base na resposta aos quesitos apenas. Devagar, né? Com a louça. Por quê? Não é só isso. Tem pedido de esclarecimento 1, 2, 3, 4 vezes. Tem o tempo que você leva para fazer a análise daquele processo. Então eu vou tentando incorporar essas práticas, essas realidades, tanto para a consultoria quanto para a perícia, para os meus são alunos. coisas invisíveis. Exatamente. Você mas isso é uma política, mas isso é uma política da escola. Isso é uma política da UFA. Não é do professor. A política dele. É minha, como professor. Como professor. É uma política do professor. Mas o professor da escola da escola de engenharia pública não tem tempo para fazer isso. Mas deveria, porque é isso que o aluno quer. Ele quer saber, professor, como é que eu posso ganhar dinheiro com isso? Professor, como é que eu posso fazer para, olha só, melhorar minha qualidade intelectual? Como é que eu melhoro a minha? E esse é o ponto. Eles estão ansiosos para começar a ganhar dinheiro. Então, eu sempre tento trabalhar, olha só, quais os estudos que a gente pode fazer? Aquela história, você dá o caminho, né? Eu tento fazer isso com ele, sabe? O garoto sabe onde quer chegar, você dá o caminho. Eu ajudo ele a iluminar o caminho dele. Me diga uma coisa, agora vamos conversar, porque se a gente ficar falando, e eu falo muito, vamos falando assim, sobre EAD. EAD, eu acho, o professor Tourinho estava falando comigo, professor Tourinho lá o Coronel Tourinho, professor da Santa Úrsula. Da Santa Úrsula, professor, foi do CREA, do Sistema Confé, que eu acho que o Sistema Confé, principalmente o CREA. Mas ele foi do IME, né? Não foi? Ele foi do IME, mas eu acho que, eu ia falar uma coisa, eu acho que o Sistema Confé-CREA é o sistema que às vezes trabalha contra a engenharia de uma maneira ou de outra, um sistema milionário de 5 bilhões anuais e trabalha pouco. E essas questões dos cursos EAD tem preocupado o professor Tourinho e tem preocupado a mim também, dessa qualidade de fazer um curso de engenharia, eu estou falando curso de engenharia da parte elétrica, da parte mecânica, essas coisas. O que você acha disso, professor? O senhor que tem uma experiência muito grande. Eu tenho preocupação com o curso EAD na área de engenharia, né? Eu acho que tem que haver um movimento assim forte mesmo do setor, né? Para definir exatamente o que pode acontecer com o engenheiro na sua formação EAD, né? Eu acho que tem que ter um envolvimento muito forte do CREA, do CONFIA, tem que ter um envolvimento com as universidades, tem que ter um debate mais amplo sobre isso. Não dá para as universidades começarem a colocar os cursos EAD, porque elas têm autonomia universitária, né, para fazer isso, e muitas vezes nem o MEC regulamentou direito e o CONFIA também. E aí forma profissional de qualidade discutível. Pois é, em alguns casos sim, né? Como é que você vai conseguir traduzir a mesma experiência de um laboratório de elétrica, onde você vai dimensionar um circuito ali na mão com o professor te orientando, dentro de um software onde você está só mexendo o ponteiro de um computador, né? Dá para fazer? Dá, mas é diferente. Como é que você vai fazer da mesma forma, por exemplo, o traço de um concreto? Né? É diferente, né? Então eu acho que o uso dos espaços físicos na universidade, né, as atividades presenciais de formação da engenharia são muito importantes. Então, discutir melhor o que é esse EAD. E essa relação aluno-aluno, na minha geração, era importantíssima. E eles formam rede, né? Muitos parceiros saem dali e abrem, na verdade, suas empresas, começam seus negócios, né? E eu olho com uma certa preocupação, né? E sob a perspectiva de educador e também de gestor, né, eu enxergo que a briga por preço das universidades acaba levando muitas vezes à oferta de cursos, né, que podem, né, deixar alguma fragilidade, né? A Universidade Veiga de Almeida, ela tentou fazer uma estratégia um pouco diferente, lançou cursos semipresenciais na área de engenharia, né?
que é um curso que vai mesclar ali disciplinas virtualizadas, síncronas, ou seja, aulas ao vivo com disciplinas gravadas e práticas presenciais. Então, não é 100% uma composição. Uma coisa mista, né? Para conseguir se tornar mais competitiva também, né? Porque senão o mercado acaba sendo muito brutal, né? Então, Mas é necessário dizer, e o professor o Pedro Alves, que é pai do Leon aqui, que é engenheiro também, ele dizia assim, nós não podemos ser contra curso de EAD. Isso é uma coisa que tem no mundo todo. A gente acha que o curso de EAD para engenharia, em graduação, principalmente, não cabe. Eu acho, na minha opinião. Em pós-graduação, em mestrado, em doutorado, até possa ser. Mas numa discussão para valer de graduação, eu acho que é um risco muito grande. Tem que ser melhor regulado, eu acho. As regras têm que ser mais definidas. Não, mas, por exemplo, a advocacia não tem curso de EAD. A OAB não deixa, o MEC... A medicina não tem. Engenharia que não tem esse tipo de aporte de discussão política. Né? Eu acho que falta uma regulação mais clara, sabe? Isso seria interessante. Mas eu veria na engenharia, uns 10% EAD ele cabe, os 90% é presencial. É o que eu queria, vamos fazer, eu acho que, boa, professor, eu queria perguntar uma outra coisa sobre o que você falou, para não perder, sobre português. Você sabe que eu defendo a tese, eu sou engenheiro lá dos anos 70. E lá nos anos 70 a gente ia para engenharia porque... isso é português, engenheiro não precisa português, então... Mas sempre foi isso. Vai só somar não precisa ser português. Hoje, a base é em cima de relatório, em cima de programas, em cima... Como é que é isso? Você falou que a escola está preocupada com isso também, de dar uma certa orientação no português, para o português do engenheiro não ser uma coisa... Porque aqui a gente tem preocupação em acertar na flexão do verbo, essas coisas todas. Mas eu sofri muito quando saí do Cefet. Pela base assim, do português ser mais ou menos. Quando eu fazia as perícias, relatórios, eu vi que, tá faltando alguma coisa. Por quê? Desde antes, engenheiro não precisa do português, engenheiro não precisa... E essa é mentira, entendeu? Lendo engano. A gente tem que aprender a se comunicar. Você diz que a escola está preocupada com isso. Claro, tem que estar. A Universidade Figueiredo Almeida. Tem que estar. Tem que ter disciplinas, ali naquele ciclo básico que a gente conversou, né? Tem que ter disciplinas de comunicação, tem que ter disciplinas que vão te levar a uma comunicação melhor, né? Não é voltar àquela discussão do português, que é do primeiro tempo verbal, segundo tempo verbal. Não é isso. Mas é voltar a uma forma de escrita e até de escrita científica. O cara, ele procura alguma coisa para fazer no sentido de melhorar o português dele. E levar o aluno também, escrito, né? A leitura, né? Porque a boa escrita vem muito da leitura. Isso é uma coisa que a gente fala nas aulas de metodologia, quando a gente está querendo ensinar os alunos ali a escreverem os artigos científicos e também escreverem dissertações, teses, monografias. E assim, se você está com limitação na sua escrita, é porque está te faltando leitura. Então, vamos investir tempo em ler um pouco mais para aprender a escrever um pouco mais. Não dá para dissociar, né? Eu, quando me formei, fiquei na mesma situação. E agora? Preciso escrever um laudo pericial. Como é que eu vou fazer? Para leigo, o cara que vai ler é um cara que você não pode ser técnico demais. Não pode ser técnico demais, mas também não pode. É o juiz e que quem vai talvez também auxiliar é o chefe do cartório. Você faz laudo para síndico, você faz laudo para vários grupos em que tem diretrizes diferentes, uma escrita diferente. Você precisa fazer entender. Não é trazer o latim, né? Antigamente era muito normal num laudo você colocar o latim. Acabou. Português castiço. Acabou. Hoje o tribunal ele pede até mais figuras. Para que poder entender melhor. Para que o autor e o réu possam se relacionar, se entender. E eles acabam não entendendo. O juiz entende, o chefe do cartório entende, você entende, os assistentes entendem, mas o autor e o réu fica fragilizado. Então a gente precisa melhorar essa informação.
E isso passa por N E, etapas. e um ponto que eu já comentei aqui também, que eu acho que auxilia muito, além das aulas, né, de português, o nivelamento em português, né, que a Universidade Veiga de Almeida também oferta para os alunos, também tem a experiência de participar de projetos de iniciação científica. Mas isso é pago ou não? Não, Isso não. aí Tá tudo dentro do que já está tudo previsto. naquele pacote. Já. O aluno, quero fazer. Iniciação científica. Não Ele vai pagar coloca ali. nada, vai estar dentro da universidade. Legal. Você que gosta de controlar o horário, você é o rei do horário, eu tô olhando nós ali. estamos ali com 16, eu acho que está na hora, Mais né? 4 Isso minutos. que a gente está com esse papo que a gente está conversando com o professor. Eu só queria falar Carlos rapidinho. Claro. Como é que você fez e montou esse aplicativo? Qual foi esse recurso da tua empresa para você monitorar? Olha, Não dá para explicar tudo agora, né? Não. Rapidamente. Teve um auxílio de alguém, não teve? Teve, claro. Foi através da pesquisa. Por quê? Faço parte de um grupo de pesquisa onde eu tenho profissionais de diversas áreas. É um grupo bem direcionado para a área de tratamento, destinação final de resíduos. E área de computação também, pessoal. A gente tem um observatório da gestão integrada de resíduos aqui no estado do Rio de Janeiro e o grupo que participa é o grupo de professores do mestrado Da UERJ. da Veiga, da Universidade Veiga de Veiga. Almeida. É o mestrado em Ciências do Meio Ambiente. E nesse time a gente tem um professor que é especialista em ciência da computação. Caramba, legal. Então, num dos bate-papos que a gente teve, eu apresentei uma ideia que seria a minha tese de doutorado, né? Apresentei as planilhas e falei, acho que dá para fazer um aplicativo sobre isso. E aí eu me lembrei da minha esposa, né, quando eu estava para defender o meu doutorado, que ela virou, tô vendo você com um monte de planilha aí, não era mais fácil ter um aplicativo? E ela plantou a semente e numa conversa, né, do nosso grupo de pesquisa surgiu a possibilidade efetivamente. Aí o professor Anderson... Esse aplicativo está no seu site? No seu... Tá gratuito Está- na Play, tá na no Play, seu na Play Instagram. Store. Tá, Se você quiser tá. dar o seu Instagram aí, Mas seu... tem que saber mexer também, né? não Eu sei, acho bom, que- mas aí tem que ter uma rapaziada que pode Olha lá. ser boa. A rapaziada qualquer boa um nisso. chega lá, simples. vai ter um aplicativo. Muito simples, você cadastra os dados básicos do aterro e você vai seguindo, são perguntas simples que você vai respondendo, Aí no tirando final ela foto, te dá uma... e ele me dá uma conta de percentual daquele aterro sanitário, quanto ele está operando de forma sustentável ou não. Bacana. Professor Carlos Canejo, um prazer imenso. Você não o conhecia pessoalmente. Quero dizer que é um prazer imenso conhecê-lo. Sua qualidade intelectual é excepcional. Queria dizer que a Universidade Veiga de Almeida sempre é um prazer trazer a universidade aqui para discutir. Sou obrigado por o senhor ter vindo. Barata... Foi muito bom, Carlos. Senhor. Agradeço o convite. Espero que o nosso podcast Papo de Engenharia hoje tenha sido, foi proveitoso e a gente vai levar para esse pessoal. Cara, Um abraço, maravilha. obrigado, professor. Obrigado a todos aí, professor. obrigado pelo Obrigado. convite, foi um prazer. Tá. Tá bom?